milagre que ninguém acreditou que aconteceria. Você está prestes a ouvir uma história real que desafiou todas as probabilidades médicas. Uma história que fez até os céticos mais ferrenhos questionarem o que realmente existe além da ciência. O que você faria se os médicos dissessem que não há mais nada a fazer? Que é questão de horas, que você deveria apenas se despedir? Maria Aparecida nunca foi uma mulher de muita fé. Trabalhou a vida inteira como professora. Acreditava apenas no que podia ver, tocar, comprovar. Mas, em uma noite de agosto, tudo isso mudou. E o que aconteceu naquela madrugada silenciosa de um hospital em São Paulo não pode ser explicado por nenhum livro de medicina. Era uma terça-feira comum quando Maria começou a sentir fortes dores no peito. Aos 63 anos, sempre foi saudável, nunca teve problemas graves de saúde. Mas aquela dor era diferente. Queimava por dentro como se algo estivesse se despedaçando. Seu marido, José, percebeu o suor frio escorrendo pelo rosto dela e não hesitou. Pegou as chaves do carro e correu para o hospital mais próximo. No pronto-socorro, os médicos fizeram os exames de rotina. Eletrocardiograma, raio-x, exames de sangue. Tudo parecia dentro do normal, apenas um pequeno desconforto muscular, disseram. Receitaram um anti-inflamatório e mandaram Maria para casa, mas José não ficou tranquilo. Alguma coisa no fundo do peito dele dizia que algo estava muito errado. E estava. 3 horas depois, em casa, Maria desabou no chão da sala. Parada cardíaca súbita. José ligou desesperado para a emergência enquanto tentava fazer a massagem cardíaca que tinha aprendido em um curso anos atrás, mas que nunca imaginou que precisaria usar na própria esposa. Os minutos pareciam horas. Cada segundo sem respiração era uma eternidade. O SAMU chegou em 8 minutos. Retomaram os procedimentos. Aplicaram choques, adrenalina, mais choques. Nada. O coração de Maria não respondia. Ela foi levada às pressas de volta ao hospital. Mas durante o trajeto, seu coração parou mais 2 vezes. Os paramédicos conseguiram reverter, mas sabiam que cada parada diminuía drasticamente as chances de sobrevivência. No hospital, a equipe médica trabalhou por quase 1 hora tentando estabilizá-la. Quando finalmente conseguiram fazer o coração bater novamente, o diagnóstico veio como um golpe devastador. Dissecção aórtica aguda tipo A. Uma das emergências cardiovasculares mais letais que existem. A taxa de mortalidade é de 70%, mesmo com cirurgia imediata. E Maria já tinha ficado tempo demais sem oxigenação adequada. O médico chamou José no corredor. Senhor José, vou ser honesto com o senhor. Sua esposa tem menos de 5% de chance de sobreviver à cirurgia. E mesmo se sobreviver, o tempo que ela ficou sem oxigenação provavelmente causou danos cerebrais irreversíveis. Ela pode nunca mais acordar, ou acordar sem ser a mesma pessoa. Precisamos de sua autorização para tentar a cirurgia, mas o senhor precisa entender que as chances são mínimas. José sentou no banco frio do corredor. Suas mãos tremiam. 63 anos de vida, 40 anos de casamento, 2 filhos criados juntos, netos que ainda precisavam da avó. Como aceitar que tudo poderia acabar assim, de uma hora para outra? Ele não era um homem religioso, mas naquele momento, sozinho, no corredor silencioso de um hospital, ele fez algo que não fazia há décadas. Ele rezou. Não foi uma oração rebuscada ou decorada. Foram palavras simples, ditas entre lágrimas e soluços. Deus, eu sei que não tenho o direito de pedir nada. Passei a vida inteira sem te procurar. Mas ela não merece ir embora assim. Por favor, se existe alguma forma, algum jeito, algum milagre, eu te peço. Salva minha esposa. Eu prometo que vou ser um homem melhor. Vou ajudar mais pessoas. Vou viver de forma diferente. Só não leva ela de mim ainda. José assinou os papéis da cirurgia.
Maria foi levada ao centro cirúrgico às 2 da madrugada. A cirurgia, que deveria durar cerca de 6 horas, começou com a equipe sabendo que cada minuto era crítico. O cirurgião cardiovascular, Dr. Roberto, um homem de 50 anos com centenas de cirurgias bem-sucedidas no currículo, sabia que aquela seria uma das mais difíceis de sua carreira. A dissecção aórtica acontece quando as camadas da parede da aorta, a maior artéria do corpo, se separam. O sangue começa a fluir entre essas camadas, criando uma falsa luz, que pode romper a qualquer momento, causando hemorragia interna massiva e morte quase instantânea. A cirurgia envolve parar o coração, resfriar o corpo do paciente, substituir a porção danificada da aorta e torcer para que o corpo aguente todo esse trauma. Às 3h15 da manhã, durante o procedimento, algo inesperado aconteceu. Maria entrou em parada cardíaca novamente, mesmo já estando em circulação extracorpórea. Os monitores dispararam alarmes. A equipe trabalhou freneticamente. Mais adrenalina, mais procedimentos, mais tentativas. Mas nada funcionava. 5 minutos se passaram. 10 minutos. 15. Dr. Roberto olhou para o relógio. Olhou para os monitores. Olhou para sua equipe. Todos sabiam o que aquilo significava. Depois de 15 minutos sem atividade cardíaca efetiva, mesmo que conseguissem reverter, os danos cerebrais seriam catastróficos. Foi quando ele, um homem de ciência que sempre confiou apenas em procedimentos e protocolos, sentiu algo estranho. Uma voz interior dizendo para não desistir, para tentar mais uma vez. "Vamos de novo", ele disse. "Aumentem a dose, mais uma tentativa." Sua equipe o olhou surpreso, mas obedeceu. Aplicaram uma dose maior de medicação, ajustaram os parâmetros, fizeram a massagem cardíaca manual, diretamente no coração exposto. E então, no 20º minuto, aconteceu. O coração pulsou, uma vez, 2 vezes, e começou a bater sozinho, num ritmo fraco, mas constante. A cirurgia continuou por mais 4 horas. Cada ponto dado, cada vaso suturado, cada verificação era feita com precisão milimétrica. Quando finalmente terminaram, já eram quase 7 da manhã. Dr. Roberto saiu da sala cirúrgica exausto. Tirou a máscara e encontrou José ainda sentado no mesmo banco do corredor, rezando. "Ela está viva", foram as primeiras palavras do cirurgião. José levantou de um pulo, lágrimas já escorrendo. "Mas, senhor José", continuou o médico, "ela vai ficar em coma induzido por pelo menos 48 horas. E mesmo assim, não posso garantir nada. Ela teve uma parada durante a cirurgia que durou 20 minutos. 20 minutos, José. Isso é tempo demais, muito tempo. Quando ela acordar, se acordar, não sabemos em que estado ela estará." Os próximos 2 dias foram os mais longos da vida de José. Ele não saiu do hospital. Dormiu numa cadeira ao lado do leito de Maria na UTI, segurando sua mão, conversando com ela mesmo sabendo que ela não podia ouvir. Ou pelo menos era o que todos pensavam. Ele rezava constantemente. Não apenas por um milagre, mas agradecendo por cada minuto que ela continuava viva. Os filhos chegaram de outras cidades. Amigos visitavam. Colegas de trabalho de Maria mandavam mensagens. Correntes de oração foram criadas em grupos de WhatsApp. Pessoas que mal conheciam Maria estavam rezando por ela em diferentes cantos do país. Algo estava acontecendo. Uma mobilização silenciosa de fé e esperança. O momento da verdade chegou no 3º dia. Os médicos começaram a reduzir a sedação. Ou Maria acordaria, ou ficaria em estado vegetativo, ou pior. Todos seguravam a respiração, enquanto os medicamentos eram gradualmente diminuídos. Horas se passaram. O corpo dela começou a dar pequenos sinais de reação. Um movimento involuntário no braço,
uma contração no rosto. E então, na tarde daquele sábado, 5 dias depois da parada cardíaca, 20 minutos sem oxigenação adequada no cérebro, contra todas as probabilidades médicas e estatísticas, Maria abriu os olhos. Não foi um despertar confuso ou desorientado. Ela olhou diretamente para José, apertou de volta a mão dele e disse, com voz fraca, mas lúcida: "Oi, amor. Por que você está chorando?" A equipe médica não conseguia acreditar. Dr. Roberto pediu uma bateria completa de exames neurológicos, ressonância magnética, tomografia, testes cognitivos, tudo. Quando os resultados chegaram, ele mesmo teve que ler 3 vezes para ter certeza. "Não há nenhum dano cerebral detectável." "Nenhum? Isso é impossível." Ela ficou 20 minutos em parada. 20 minutos! Mas havia algo que ninguém além de Maria sabia. Algo que ela contou apenas para José quando ficaram sozinhos. Durante aqueles 20 minutos, ela não estava inconsciente. Ela estava em outro lugar. Ela viu uma luz, sim, mas não era como nas histórias que ela sempre achou que era um exagero ou alucinação. Era real, tangível. E havia uma presença ali, algo que ela não conseguia explicar com palavras, mas que transmitia um amor tão profundo que ela nunca tinha experimentado antes. E essa presença, seja lá o que fosse, disse a ela que ainda não era sua hora, que havia pessoas rezando por ela, que havia propósito ainda não cumprido, que ela precisava voltar. Maria, a mulher cética que só acreditava no que podia comprovar, teve que admitir que havia testemunhado algo que a ciência não conseguia explicar. Maria teve alta hospitalar 3 semanas depois. Voltou para casa caminhando com as próprias pernas, pensando com clareza absoluta, sem nenhuma sequela física ou mental. Os médicos classificaram o caso como recuperação excepcional e atípica. Dr. Roberto, em particular, nunca mais foi o mesmo depois daquele caso. Ele começou a questionar se realmente conhecia todos os mistérios da vida e da morte. Hoje, 3 anos depois, Maria trabalha como voluntária em hospitais, conversando com pacientes que estão em situações difíceis, oferecendo esperança e sua própria história como testemunho. José cumpriu sua promessa. Eles se tornaram pessoas mais generosas, mais presentes, mais gratas por cada dia. E toda noite, antes de dormir, eles agradecem juntos pelo milagre que vivenciaram. A ciência tem suas explicações. Sorte, dizem alguns. Coincidência, afirmam outros. Resiliência do corpo humano, argumentam os mais céticos. Mas para Maria e José, e para as dezenas de pessoas que acompanharam aquela jornada, foi algo muito maior. Foi a prova de que há forças operando neste universo que vão além da nossa compreensão. Foi a confirmação de que a oração, a fé e o amor têm poder real, mensurável, transformador. Quantas vezes você já se sentiu sem esperança? Quantas vezes já achou que não havia saída? Quantas vezes duvidou que suas orações fossem ouvidas? A história de Maria nos lembra que milagres não são apenas eventos sobrenaturais, distantes, que aconteceram há milhares de anos. Eles acontecem hoje. Acontecem em hospitais modernos. Acontecem com pessoas comuns. Acontecem quando menos esperamos e mais precisamos. Talvez você esteja passando por um momento difícil agora. Talvez alguém que você ame esteja enfrentando uma batalha que parece impossível de vencer. Talvez você mesmo tenha perdido a fé de que as coisas podem melhorar. Mas esta história real, documentada, com relatórios médicos e testemunhas, prova que nada é impossível. Que a esperança não é ingenuidade, é sabedoria. Que rezar não é perda de tempo, é investimento no invisível, que se torna visível. Se esta história tocou o seu coração, se ela te deu um pouco de esperança renovada, se ela te fez acreditar novamente que milagres acontecem, inscreva-se neste canal. Aqui, toda semana, compartilhamos histórias reais e verificadas de milagres modernos,
de orações atendidas, de vidas transformadas pelo poder da fé. Porque em um mundo cheio de notícias ruins, precisamos lembrar que o bem, o amor e o sagrado ainda operam poderosamente entre nós. Ative o sininho para não perder nenhuma história. E se você quiser, deixe nos comentários uma experiência pessoal de oração atendida ou milagre que você testemunhou. Vamos criar aqui uma comunidade de fé, esperança e testemunhos verdadeiros. Até a próxima história. Que você seja abençoado e que nunca perca a fé nos milagres.